Olá, pessoal. Vou falar para vocês neste momento sobre as formas de se consubstanciar argumentos. Qual é a maneira que eu posso utilizar para eu dar sustentação às minhas ideias no texto? Uma das coisas que o examinador em prova de concurso vai olhar de fato é a minha capacidade de sustentar os meus pontos de vista, de sustentar as minhas ideias. Eu relacionei para vocês aqui algumas formas que eu acho que vão deixar o seu texto bem tranquilo para o examinador entender. Além do mais, vão dar reforço para suas ideias, vão dar sustentação para o seu texto. Eu preciso deixar claro para você que isso não é algo tão sério assim. O que uma banca avalia numa redação para concurso não é exatamente a estrutura perfeita e correta. O que o examinador está em busca é de que você apresente ideias para consubstanciar seus pontos de vista. Então, não tem uma grande ansiedade para fazer esse tipo de texto, não. Eu pus alguns textos aqui para vocês que eu vou te mostrar. Fica bastante simples, bastante fácil. Vamos começar pela primeira aqui. A antítese. O que significa, de fato, a antítese? Ora, numa argumentação, nós primeiro lançamos uma tese. A tese é exatamente a ideia que nós queremos sustentar, é a ideia que nós queremos defender. Então, do que trata a antítese? A antítese é quando eu vou contrapor com outras ideias. Então, eu pus para vocês de maneira clara, bem tranquila, que a antítese consiste em explorar pontos de vista contrários. Notem, explorar pontos de vista contrários ao exposto anteriormente sobre o assunto. Então, no primeiro parágrafo, eu lançarei uma ideia, no segundo, eu já vou apresentar um ponto de vista contrário, para que depois, no final do texto, eu possa ou trabalhar em prol de um dos dois, ou então deixar o texto em aberto. Vejam um exemplo que eu escolhi para vocês. Lembremos que a modernidade se caracteriza não apenas por um novo modo de produção e de vida, mas também por uma nova forma de relacionamento entre os homens na sociedade, o que influi até mesmo no julgamento que fazemos uns dos outros. Essa forma de relacionamento, que vem desde a Revolução Industrial, é intermediada pelo trabalho e os parâmetros para julgar as pessoas são o dinheiro e a propriedade. Entretanto, trabalho e dinheiro não estão disponíveis para todos. Em cidades superpopulosas, em meio às crises das indústrias, frequentemente os trabalhadores se veem sem meios de sobreviver. Essa relação entre os homens é, portanto, uma relação desigual em que geralmente os trabalhadores estão em desvantagem, já que não possuem meios estáveis de sobrevivência e dependem de empregadores. Analisando então, primeiro parágrafo, eu apresento o que caracteriza a modernidade, que os nossos valores estão pautados pelo modo de produção e pelo modo de vida. Só que tudo isso depende de quê? Que depende da maneira como julgamos as pessoas. Esta maneira tem a ver com o dinheiro que possuímos e as propriedades que temos. Aí observem que aqui começa o contraponto. Este contraponto, ele é marcado pelo conector, entretanto. Agora, tome muito cuidado, nem sempre será necessário usar esse conector. Muitas vezes, a contraparte vem de forma tão explícita que ela simplesmente prescinde de um conector. Então, você não é obrigado a colocar o conector. Obviamente, se você o coloca, isso fica mais fácil para que o examinador entenda qual foi a ideia que você quis transmitir, qual foi a ideia que você quis trabalhar. Mas lembre-se de que o conector não é imprescindível no texto. Às vezes a gente se sente na obrigação de usar conectores, preocupado que conector eu vou usar, qual é o melhor conector. Não tem nenhum problema. Muitas vezes a sua ideia está sendo trabalhada de maneira tão clara, tão óbvia, que você nem necessita usar conectores. Vamos ver aqui a segunda parte. A segunda parte é a comparação. Como é que eu vou trabalhar a comparação? Esta técnica é utilizada com o objetivo de estabelecer comparação de fatos, comparação de ideias, realçando as semelhanças ou mesmo as diferenças entre elas. Então, a comparação ela pode trabalhar da seguinte forma: ou eu vou realçar as semelhanças para sustentar a minha ideia,
ou então eu vou realçar as diferenças. Aqui eu já pus para vocês a comparação por semelhança. Ela consiste em estabelecer um paralelo entre os elementos comparados. Estabelecer um paralelo. Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês, que foi extraído inclusive de uma carta de um leitor da revista Carta Capital. Não há nenhuma diferença entre a dama da sociedade e o pajé botocudo. Ambos anunciam seu status social através do volume de sofrimento que infligem à natureza para se enfeitar. Uma dessas damas que se apresentam em público com peles de onça, sapatos de couro de jacaré e bolsa de tartaruga, afirmou que, para se vestir naquele dia, foi necessário um grande sacrifício da natureza. Ou seja, que ela vale muito mais que um jacaré, uma onça e uma tartaruga juntos. Ela se sente valorizada tanto quanto o chefe indígena que matou 3 araras para compor seu exuberante cocar e 5 caititus para fazer um colar de dentes. Vamos pensar então de que trata a comparação por semelhança. No caso da comparação, você vai observar ali, o autor ele estabeleceu a semelhança entre uma senhora da alta sociedade que exibe peles, que exibe sapatos de couro de jacaré e um pajé de uma tribo. Ou seja, você tem aquela pessoa dita civilizada sendo comparada a uma pessoa dita incivilizada. E aí, por meio do estabelecimento das semelhanças entre ambos, o que ele quer fazer? Ele quer sustentar um posicionamento, qual seja o de que muitas vezes nós, humanos, infligimos sofrimentos nos animais para nos sentirmos poderosos, para nos dar valor. Não é? Então, esta comparação ela foi feita para isso. Quando eu destaco as semelhanças entre ambos, eu estou dando relevo a um ponto que pode servir para que eu defenda o meu posicionamento. Vamos ver como é que funciona a comparação por contraste. Comparação por contraste consiste em realçar as diferenças entre os elementos comparados. Se na semelhança eu utilizo as semelhanças para sustentar o meu ponto de vista, agora eu vou usar as diferenças para destacar esse mesmo ponto de vista. A história caprichosamente ofereceu aos brasileiros um símbolo de forte densidade, que é o símbolo de Tiradentes, para concretizar o mito do herói nacional. O lado generoso do chefe da rebelião anticolonial vem do transbordamento de seus objetivos no sentido de tornar coletiva a aspiração de ruptura e de liberdade. Não apenas um ato de particular conveniência no mundo das relações humanas, mas uma articulação de vulto nacional. Enquanto os ativistas da Inconfidência, Tiradentes o maior e mais lúcido de todos, e os ideólogos lidavam com categorias universais que pressupunham os interesses da coletividade brasileira, outros aderentes circunstanciais, que eram os magnatas e os devedores da fazenda, ingressaram no processo de luta a fim de resguardar vantagens particulares. Vamos comentar então de que forma foi feita a argumentação deste texto. O que o autor fez? Ele falava sobre os heróis da Inconfidência Mineira. Então, o que ele diz? Bom, enquanto os heróis que lutavam em prol do bem da coletividade, eles estavam lutando pelos interesses do povo, havia também aqueles que aderiram de maneira circunstancial ao movimento, lutando pelos seus próprios interesses. Note o realce das diferenças. Você tem um grupo que luta pelo bem da população, pelo bem do povo. E você tem um grupo que luta pelos seus interesses particulares. É por meio dessas diferenças que são realçadas que eu vou tentar sustentar um ponto de vista. Vamos ver uma outra forma também que eu selecionei aqui para vocês. A enumeração de razões. Essa aqui é a mais fácil em se tratando de provas de concurso. É a mais fácil e, na verdade, é a que a banca espera mesmo que se faça. Então, eu pus aqui, ó, enumerar. Significa expor as partes de um todo, uma por uma. Qualquer ideia de sentido geral, amplo, numa dissertação pode ser desdobrada por meio da enumeração de seus mais diversos aspectos. Quando fazemos uma enumeração, podemos encadear livremente os elementos elencados ou seguir um critério
que poderá ir, olha só, critério que poderá ir do elemento mais importante para o menos importante, ou vice-versa, do menos importante para o mais importante. Vamos primeiro comentar sobre essa enumeração de razões. Eu te disse, essa é a maneira mais viável de se fazer uma redação para concurso, por quê? Quando a banca te dá o tema, ela já espera que você elenque razões, porque assim você vai mostrando qual é o conhecimento que você detém daquele assunto. É a maneira mais simples, é a maneira mais fácil. Obviamente eu coloquei esses outros aqui para vocês, porque existem temas que a banca te fornece que cabe que você estabeleça uma relação de causa e consequência, que cabe que você estabeleça uma antítese. O exemplo foi da prova da Caixa Econômica, recentemente aplicada, em que a banca queria impactos negativos e impactos positivos. Ora, neste tipo de redação, eu claramente sei que eu preciso estabelecer uma antítese, não é uma oposição. Existem casos, a banca pode falar sobre violência contra a mulher. Esse tema tem caído muito nas provas. No caso da violência contra a mulher, seria prático que eu utilizasse a relação de causa e consequência. Quais são as causas da violência contra a mulher? Quais são as consequências disso na vida das mulheres e na vida da sociedade de modo geral? Então, dá para eu trabalhar a relação de causa e consequência. Agora, nós sabemos que em provas de concurso, na maioria das vezes, a banca trabalha com temas mais voltados para o universo da prova. Então, se você está fazendo uma prova para as polícias, para os tribunais, obviamente o tema vai admitir que você enumere razões, porque desta forma você consegue apresentar mais ideias que o examinador possa avaliar. E dessa forma também fica mais fácil de ele saber se você detém conhecimento mesmo sobre o assunto. Eu vou ler para vocês o exemplo que eu trouxe e vou te mostrar claramente quando é que você percebe que há ali uma enumeração. E, de novo, eu te digo, não fique tão preocupado assim em usar um conector. Fique preocupado em estabelecer lógica no texto. Muitas vezes o texto está tão lógico, tão claro, que ele dispensa os próprios conectores. Vamos ver o exemplo aqui? Observe que este exemplo foi extraído de um artigo de opinião de uma revista de grande circulação e foi extraído em 2001. O Brasil está às voltas com o problema do abuso de drogas ilícitas, especialmente pela população jovem. Constatando-se que a repressão ostensiva não tem funcionado como se esperava, resta legalizar pelo menos o uso de algumas drogas de menor risco à saúde. Notem que aqui ele já apresenta a ideia, ó. Resta legalizar pelo menos o uso de drogas de menor risco à saúde. E aí ele continua, vejamos algumas razões que justificam este ponto de vista. Vejam que modo claro de ele já mostrar ao leitor que ele vai enumerar razões. Então, em primeiro lugar, notem que em primeiro lugar já dá início à primeira razão apresentada por ele. Em primeiro lugar, porque a repressão falhou. Gastam-se bilhões de dólares na guerra ao tráfico e o consumo só aumenta. E mais você vai observar que dá início a mais uma das razões elencadas por ele. E mais, com a legalização, se eliminaria o crime ligado ao tráfico, que movimenta por ano mais de 500 bilhões de dólares, além de reduzir a corrupção, já que polícia, justiça e políticos deixariam de receber dinheiro da droga. Além do mais, olha só a clareza com que este autor expõe essas razões. Além do mais, o álcool mata 25 vezes mais do que as drogas e o fumo mata 75 vezes mais, mas ambos são legalizados. Então, fique atento à maneira como ele enumerou as suas razões de forma perfeita. Ele dá destaque para a palavra razões, que faz com que o leitor, por mais simples que seja, já saiba que a argumentação dele será por meio da enumeração de motivos. Aí ele apresenta, em primeiro lugar, fica perfeito. Isso aqui também poderia ser feito por você caso você resolvesse trabalhar com 3 argumentos no seu texto. Então, você abriria um primeiro parágrafo no qual você situaria o seu leitor,
defenderia o seu ponto de vista, como foi o caso dele, ó, o ponto de vista dele é legalizar o uso de algumas drogas de menor risco à saúde. E logo depois ele já começa a enumerar as razões. Como é que você procederia? Primeiro parágrafo você já abriria com em primeiro lugar e enumeraria o seu primeiro motivo. Logo depois você fecharia o seu argumento, abriria um novo argumento introduzido por e mais. E para finalizar, note que ficaria claríssima a finalização da sua exposição de motivos, além do mais. Então, ficaria muitíssimo mais lógico para o examinador. Estas são as maneiras mais simples, mas eu vou te mostrar agora a exemplificação. O cuidado que você precisa tomar com a exemplificação é que ela tem menor peso do que as outras, menor peso, tome muito cuidado. A gente conhece a exemplificação também como ilustração. Olha o que eu pus aqui para vocês. Este procedimento é geralmente usado para comprovar uma afirmação, uma assertiva que se faz no início da redação. Então, ele é usado para comprovar essa afirmação pessoal, e aqui é que está o nosso problema, por isso que eu te disse que é de menor peso. Agora, você pode usar isso também para confirmar uma teoria ou mesmo ilustrar um princípio. Isso aqui em prova de concurso tem mais peso, fique atento. Aí olha só o exemplo que eu pus, e olha que este exemplo é do brilhante Humberto Eco. Nosso século é o da aceleração tecnológica e científica que se operou e continua a se operar em ritmos antes inconcebíveis. O que você vai observar até aqui? Que até aqui ele faz uma afirmação pessoal, até aqui ele faz uma assertiva. Nosso século é o da aceleração tecnológica e científica que se operou e continua a se operar em ritmos antes inconcebíveis. Como é que ele vai comprovar essa sua assertiva, essa sua afirmação? Ele vai dar exemplos. Então, o primeiro exemplo, foram necessários milhares de anos para passar do barco a remo à caravela, ou da energia eólica ao motor de explosão. E em algumas décadas se passou do dirigível ao avião, da hélice ao foguete interplanetário. Em algumas dezenas de anos, assistiu-se ao triunfo das teorias revolucionárias de Einstein e também ao seu questionamento. Vejam como ele é eficiente ao ilustrar a sua ideia. Ele faz essa afirmação, mas ele ilustra por meio de vários exemplos facilmente comprováveis. Na verdade, isso aqui é algo que se comprova facilmente. Não é o primeiro exemplo, passar do barco a remo para a caravela. Segundo exemplo, passar da energia eólica ao motor de explosão. Terceiro exemplo, do dirigível ao avião. Quarto exemplo, da hélice ao foguete interplanetário. Quinto exemplo, o triunfo das teorias de Einstein. E o sexto exemplo, ao seu questionamento. Ora, ilustra perfeitamente. Aqui não há como a pessoa que vai ler o texto dele contestar. Vamos ver uma outra maneira. Esta relação de causa e consequência. Eu mencionei agora há pouco. É uma das maneiras também mais frequentes de se trabalhar em provas de concurso e fáceis também. Vejam o que eu pus aqui. Uma ideia geral de um parágrafo também pode ser desenvolvida por meio de uma ou mais orações, as quais indiquem a causa ou a consequência. Quando eu digo por meio de uma ou mais orações, nós estamos trabalhando com a ideia de parágrafos. Mas note que poderia ser muito bem trabalhar também com ideias, quando você for trabalhar com a sua dissertação. Na dissertação nós lidamos com ideias. Então, do que trata a causa? A causa é o fato que provoca ou que justifica o que está expresso na ideia principal do seu texto. Então, você lança a ideia principal no primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, você vai trabalhar com o fato que provoca ou justifica
o que você afirmou nessa sua ideia principal. Então, o primeiro parágrafo é quando você trabalha a relação de causa. Logo depois, parte-se para a consequência. O que é a consequência? Fato que decorre. Então, vamos pensar juntos? A causa é o fato que provoca. A consequência é o fato que decorre daquilo que está exposto na ideia principal. Não é? Todas estas ideias utilizadas no desenvolvimento do seu texto serão usadas para consubstanciar a ideia principal. Vamos ver o exemplo que eu escolhi para vocês. O problema dos automóveis nas regiões urbanas será cada vez mais parecido com o do cigarro. Continuarão sendo fabricados e vendidos, mas surgirão cada vez mais obstáculos ao seu uso. O aquecimento da economia piora esse quadro. Quanto maior for a distribuição de renda entre nós, maior será a quantidade de carros em circulação e maior o caos urbano em que nos envolveremos. O aumento cotidiano de veículos em circulação prenuncia a falência dos sistemas de transporte. Sair de casa nas grandes cidades brasileiras está se tornando insuportável. As pessoas estão irritadas, cansadas e agressivas. As ruas sujas, o barulho de arrebentar os tímpanos. O brasileiro passa, em média, 2 horas por dia dentro do carro apenas para fazer o trajeto de casa para o trabalho. E nos feriados, o sofrimento se transfere para as estradas. Vamos colocar uma vírgulazinha aqui. E nos feriados, o sofrimento se transfere para as estradas. O que deveria ser um momento de descanso e descontração se transforma em um martírio. Caminhamos rumo ao caos inevitável se não forem tomadas medidas drásticas. O que seria possível fazer neste caso? Introduzir o segundo parágrafo com consequentemente, ficaria perfeito. Por quê? Porque desta forma você deixaria claríssimo para o seu leitor que você está trabalhando com a relação de causa e consequência. Então, notem aqui como é que este texto foi escrito. No segundo parágrafo, que esse já é o parágrafo de desenvolvimento do texto, segundo parágrafo, ele afirma que o problema dos automóveis nas grandes cidades está tomando um contorno muitíssimo grave. E no segundo parágrafo, ele introduz a ideia da consequência, daí eu ter sugerido a você que pudesse começar o seu parágrafo com consequentemente, sair de casa nas grandes cidades brasileiras está se tornando insuportável. Como é que você poderia trabalhar esse tipo de texto? Você abre o seu primeiro parágrafo, cita o leitor no assunto, apresenta a sua tese. Abre um segundo parágrafo no qual você vai falar das causas do problema. No terceiro parágrafo, você já introduz dando as consequências disso. E o que ficaria muito bom no seu texto para valorizá-lo aos olhos do examinador? Que você concluísse este texto mostrando ao examinador que há uma solução, ou se não há uma solução, pelo menos há meios de se contornar esse problema. Se eu vejo qual é a causa, se eu vejo qual é a consequência e vejo que a consequência é negativa, eu posso muito bem fechar a minha redação dando ao meu examinador uma luz no fim do túnel, que seria uma proposta de algo que pudesse ser feito, algo que seja factível mesmo, para tentar contornar a situação, reverter o problema de alguma maneira. Isso faz com que o examinador perceba que eu tenho senso crítico e que eu consigo me posicionar sobre os assuntos que me cercam, né, da atualidade, os assuntos mais problemáticos que a banca me pede para resolver. Bom, na verdade, isso aqui foi só uma ilustração das maneiras como vocês podem desenvolver os seus textos. Mas vocês podem ficar tranquilos, como eu falei. O que o examinador está em busca? De ver se você tem domínio do assunto, principalmente do conteúdo que ele põe no edital para você estudar. Então, não fique tão preocupado. Eu não estabeleci muito bem as minhas relações de causa e consequência. Eu não consegui fazer com perfeição a minha antítese, trabalhar a minha antítese. Não se preocupe com isso. Se você estiver na hora da prova e se esquecer de como é que você trabalharia uma antítese, e se esquecer de como é que você trabalharia uma relação de causa e consequência, ou de comparação por semelhança, não se preocupe e exponha as suas ideias de maneira
clara, de maneira sólida, para que o examinador possa ler e entender e captar dali informações que façam com que ele atribua uma boa nota ao seu texto. Desejo que vocês sejam bem-sucedidos, boa sorte a todos e estamos aqui sempre para ajudá-los. Até mais.